A gente começa 2022 tentando conversar um pouco com você sobre planejamento financeiro. A gente entra na correria do final de 2021 e sempre se preocupa com as contas do dia a dia, pós-pandemia, IPVA, IPTU, aquelas obrigações do dia a dia. Mas, sempre que possível, aliás, o ideal nas condições do dia a dia das famílias é que você reserve um percentual do seu planejamento familiar para você fazer investimento. E é isso que a gente quer chamar a atenção para você agora. Tem investimentos seguros para o pequeno investidor, aos poucos, escalonadamente, para que você atinja uma condição de colocar investimentos para aquele valor do seu dia a dia ao longo do tempo. A Bruna Ferrugem, especialista em investimentos da Copaíba Invest, vai conversar com a gente aqui no Contraponto Digital para a gente saber como lidar com essa situação. Obrigado por nos atender, Bruna. Oi, Nelson, tudo bem? Então, eu comecei a conversar com você aqui, colocando a mão sobre a questão do pequeno investidor, aqueles que estão ao nosso redor e que têm uma série de receios ainda e não compreendem, boa parte deles, sequer esse posicionamento, por exemplo, do mercado agora, de que a taxa Selic, a taxa básica de juros que o governo central define, interfere muito do que nós vamos começar a conversar aqui, que é a nossa capacidade de investir e onde. Exatamente. Inclusive, o aumento da Selic é uma das causas que aumenta a desigualdade no país. Então, porque o grande investidor, ele vai aplicar mais e vai ter uma rentabilidade maior. Aí o pequeno investidor, quem não tem muito dinheiro, vai tomar crédito, tomar mais crédito. E ela também interfere no crédito. E aí acaba que os juros estão mais altos, tanto para crédito como para investimentos. E aí penaliza quem não tem tantos recursos. Então, ter uma organização financeira, ter um planejamento financeiro vai fazer com que você não se prejudique nesse momento. E consiga aproveitar também, né? Aproveitar a onda da renda fixa alta, que está em um ótimo momento para renda fixa, em produtos com a mesma garantia da poupança, com o mesmo nível de risco e sem se preocupar. Bruna, tem uma questão muito básica que a gente conversa no dia a dia, no contraponto com as pessoas. Mas as vidas das famílias estão, boa parte delas, bastante apertadas. Eu falo, olha, se você organizar, por exemplo, a questão de não entrar nos juros do cartão de crédito por um determinado tempo, você já começa com este planejamento a destinar pequenos valores no início para você colocar em investimentos que vão fazer diferença ao longo do tempo, por exemplo. Exatamente, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Não, a gente já trabalha para conseguir dinheiro, toma nosso tempo, e aí a gente vai ficar pagando juros para o banco. É complicado, né? Então, assim, eu sugiro que a pessoa, ela tente começar aos pouquinhos, quando ela não tem muitos recursos, separa um percentual do salário, né? Tentar colocar 10% do salário, 5% do salário, em um investimento com liquidez, que ela possa resgatar a qualquer momento. Começando a fazer isso, ela já vai começar a entender um pouquinho sobre o mundo de investimento, que é bem amplo e eu acho que assim tem que começar do básico para aos pouquinhos e evoluindo isso. Porque quando a gente fala em taxa de Selic, parece um palavrão para boa parte dos cidadãos no dia a dia, e compara com a poupança, para o pequeno investidor, nosso alvo principal de hoje para chamar atenção aqui no nosso bate-papo, ele tem aqui uma oportunidade de ter rendimentos muito melhores do que a poupança nesta fase. Com certeza. A poupança ela tem uma regra que eu acho que é importante explicar como é que funciona, para a pessoa entender por que faz mais sentido fazer um outro tipo de investimento e por que todo mundo fala mal da poupança, né? A poupança, quando a Selic está acima de 8,5%, quando a taxa básica está acima de 8,5%, ela vai pagar no máximo 6% ao ano mais TR. E a TR é uma taxa que está zerada desde 2017. Então, basicamente, vai pagar em torno de 6% ao ano. Pagando esse valor, você fica limitado a rendimentos, como inflação, por exemplo. A inflação foi de 10% no último ano. Quem deixou dinheiro na poupança perdeu para a inflação. E aí sim que a gente começa a olhar outras coisas. Por isso que investimentos atrelados à Selic, sem limitador de percentual, pagam rendimentos melhores. Agora, se eu começo a fazer esse pequeno investimento, acerto as minhas contas, não é para amanhã, se for o caso, para aquele que já estiver nessa situação, muito melhor. Me livro do cartão de crédito, consigo programar, vou lá colocar 5%, 10% numa programação de médio e longo prazo.
Aí vem aqueles dizem o seguinte na roda das conversas da gente: pô, mas eu tenho medo desse negócio de mercado financeiro, de ficar aplicando dinheiro aí, vai que tem 5 mil, 10 mil lá. Tem um negocinho chamado fundo garantidor, que é uma coisa espetacular para a pessoa perder esse medo logo de cara. Exatamente. O Fundo Garantidor de Crédito é a garantia que a poupança tem. Ele garante até 250 mil reais por CPF e por emissor. Então, a garantia que a poupança entrega, outros produtos bancários também possuem, como o LCA, LCI, CDB, LC. São produtos que têm a mesma garantia e rentabilizam melhor do que a poupança, que não tem esse limitador ali de pagar no máximo 6% ao ano. Vou exagerar aqui no comentário, mas com um humor refinado do ponto de vista da economia, fala, poxa, mas eu tenho lá um imóvel que eu preciso agora conseguir me desfazer, ou uma herança de uma grana que entrou, enfim, ganhei um prêmio na empresa, e aí tenho lá uma condição já, pensando no investidor, partindo para o médio, acima de 250 mil. Você tem mais de um CPF na família, tem marido, a esposa, companheiro, filhos, dá para dividir, né? Exatamente, e além disso, o FGC ele é limitado a 1 milhão, então você pode colocar em 4 bancos de 250 mil, você tem o teto de 1 milhão, consegue cobrir o valor total, e aí depois disso tem outros produtos que têm outras garantias, né? A gente vai avaliar a emissão do crédito, e aí sim envolve outras coisas, né? Lógico, aqui nós estamos falando daquele especificamente que ainda possa ter receio por desconhecimento dessa regra básica, mas os mercados de aplicação, todos eles têm lastro de acompanhamento do Banco Central, mesmo dos investimentos de maior risco, com garantias no país de muito tempo consolidado, né? Sim, sim. Tudo que a gente trabalha, né, no mercado financeiro é regulamentado pela CVM, Banco Central, então esses receios a gente tem que ter com produtos que têm muita promessa, né? Quem promete muito, aí você já fica com um pezinho atrás, que aí envolve coisas erradas, né? Pirâmides, promessas financeiras, aí isso sim a gente tem que ficar com o pé atrás. Agora, o mercado financeiro, corretoras, bancos, são produtos que têm registro, que não tem, porque a pessoa fica preocupada em relação a isso. Agora, Bruno, como é que você lida com o perfil do investidor? Você pode ter alguém bastante conservador, natural, aquele que conhece alguma coisinha ou se aventura a entrar lá na mesa da B3, mas aquele que ainda está lá na poupança, que a gente falou, e que não sabe nada. O que isso faz diferença na hora de você conversar com ele e direcionar possibilidades de investimento? A gente sempre tem um bate-papo para entender quais são as necessidades, qual que é o perfil de investidor. Aí, entendendo isso, quando a pessoa ela é conservadora, a gente vai tender a caminhar para a renda fixa. Mesmo se a pessoa tem um perfil, por exemplo, agressivo, e ela tem um objetivo de curto prazo, a gente tende a ir para a renda fixa também, porque se ela está com um planejamento para esses recursos, e aí, de repente, investe em bolsa e precisa do dinheiro em um momento de baixa, ela vai tomar um prejuízo. Então, é muito da situação, do objetivo de vida dela e do perfil. Então, identificar se a pessoa é conservadora, moderada, agressiva é um passo, e depois identificar o que ela está planejando para a vida dela. Então, existem muitos objetivos que aí cada um vai avaliar, né? Se é comprar um imóvel, se ela está pensando em trocar de carro, enfim, envolve muitas possibilidades aí. Eu sei que isso é base para vocês, mas vou me colocar aqui no lugar do pequeno investidor que ainda não tem informação. Eu posso, então, se eu quiser, daqui 2 anos, fazendo um investimento, eu programar num título específico que você coloca aí, com renda fixa, ou seja, já uma programação de rendimento mais seguro nesse patamar e não ter um problema de liquidez. Por exemplo, o cara, mas na poupança eu tiro a hora que eu quero. Isso eu ouço muito no dia a dia. Assim, você tira na hora que você quer, mas você não tem os rendimentos do mês em qualquer momento. Esse é um detalhe da poupança que é importante falar, é o único investimento que tem data de aniversário. Então, se você tirar o dinheiro antes de um mês, você não recebe a rentabilidade daquele mês que você ficou, do período que você ficou. Se eu retirar o dinheiro com 20 dias de aplicação, eu não recebo nada de rendimentos. Então, é mais um ponto que é importante falar que não funciona para reserva de emergência. Você vai perder um mês inteiro de rentabilidade se você tirar com menos de 30 dias, né? Então, é importante frisar isso. E aí, um produto que eu acredito que encaixe muito bem para quem está saindo da poupança é o Tesouro Selic, que é um título do governo, que é garantido pelo governo, é o que tem de mais seguro no país, que você consegue entrar a partir de R$ 150, 100, R$ 150, depende do valor da cota que está disponível no dia.
Então, com esse valor, você consegue aportar mensalmente, fazer sua reserva de liquidez e está disponível para você a qualquer momento. E ele vai pagar juros diários, você vai ver rentabilizando diariamente na sua conta, na corretora, o banco, os juros do investimento. Tá? É possível eu pensar a longo prazo nessa condição de pequeno investidor, que tem todos esses melindres ou desinformações que a gente está batendo papo aqui? Com certeza. Assim, antes de pensar, né, nessa questão do longo prazo, eu acho que é importante a gente frisar a questão dos objetivos, fazer essa divisão e fazer uma programação. Então, por exemplo, tem investimentos que você pode colocar para 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, tem N prazos que a gente até pode fazer um fluxo de vencimentos para a pessoa ir recebendo isso conforme vai passando o tempo com rentabilidade maiores, porque no mercado financeiro, quando você abre mão de prazo, você recebe uma rentabilidade melhor. Então, normalmente, quanto maior o prazo, maior o prêmio que eles vão pagar. Então, o investidor pequeno consegue ter esse acesso hoje em dia através de título público, como eu falei. Inclusive, tem títulos que, a partir de R$ 40, você já consegue investir, pré-fixados, atrelados à inflação, que depois é legal a gente até comentar. E emissões bancárias, que a gente estava falando, LCI, LCA, CDB, esses normalmente o preço unitário é de R$ 1.000, então você consegue fazer múltiplos de R$ 1.000. É um valor acessível, né? Nesse caso dos papéis, para você comentar um pouquinho mais com a gente, né, para quem é pequeno investidor, e mesmo médio nesse caso já, esse LCA, a letra o título Letra do de mercado de agronegócio, né, que financia todo o agronegócio nosso, e o LCI, que é o I de imobiliário, aí, eles têm uma grande vantagem relacionada à questão do imposto de renda também, para quem fica preocupado. Exato. Exatamente. São produtos que são isentos de imposto de renda para a pessoa física. O governo isenta para incentivar esses mercados, para incentivar o setor imobiliário e o setor agro. E aí sim a gente encontra. O que a gente costuma fazer? Comparar para prazos semelhantes, taxa de um produto que é isento com um produto que não é isento. Eu vou comparar um CDB que não é isento de imposto, quanto que ele vai me dar, já descontando o valor, comparando com uma LCA, LCI. Então, a gente sempre faz essa conta para verificar qual que é a melhor taxa dentro do prazo que a pessoa está buscando. Tem uma infinidade de siglas, né, de vários investimentos, que Sim. vai aumentando de acordo com a especialização, mas como o nosso papo de hoje é do pequeno investidor, para ele ter ideia de que existem, sim, diversos que a gente chama de papéis, de títulos, ou seja, investimentos, para que ele possa escolher a melhor opção para o seu consultor no mercado. Com certeza, tem muitas opções e identificar o que encaixa para a pessoa no momento. Assim, eu falo que não tem certo e errado. Eu acho que é muito importante a pessoa começar do mais conservador para ela justamente ter esse tempo, essa curva de aprendizado, né? Então, ela vai começar com o Tesouro Selic, criando uma reserva de emergência, que é interessante ela criar com liquidez, e aí ela vai entender o que é um CDB, que é um certificado de depósito bancário, entender os indexadores que a gente fala, atrelado a quê? Esse CDB é atrelado à inflação, é atrelado ao CDI, a Selic. Então, entender essas coisas aos pouquinhos, a pessoa vai evoluindo no mercado. Chega uma outra palavra-chave que eu vejo que as pessoas conversam, que é diversificar os papéis, no caso de você escolher modalidades diferentes. Exatamente. E assim, para um perfil conservador, essa diversificação ela acaba sendo até mais simples, porque a gente vai diversificar os indexadores. Indexadores, o que seriam? Seria normalmente que a gente trabalha a inflação, que seria um produto que paga inflação mais uma taxa pré-fixada, ou algum produto atrelado à Selic, ao CDI, que eles andam juntos ali, ou se não, um pré-fixado, que é uma taxa que você já sabe quanto que vai receber no vencimento. Então, cada momento, um deles vai estar melhor. E assim, a gente vai fazendo um balanceamento, né? Coloca um percentual de cada um dentro da carteira para poder surfar a onda de todos eles. Agora, no momento de alta, a gente consegue encontrar taxas pré-fixadas muito altas e que é importante ter um percentual na carteira. E a gente encontra coisas boas também atreladas à inflação, por exemplo, inflação mais 6%, que é uma taxa que a gente encontra com frequência. E ano passado foi muito bom, né? 10% de inflação mais 6% de pré-fixado seriam aí 16% ao ano de rentabilidade. Uma rentabilidade muito atrativa. E ainda para esse ano a gente visualiza a inflação alta, né? Em torno de 5%, o que o mercado está precificando a inflação. Então, ainda assim, seria um ótimo investimento.
fazendo essa diversificação, a pessoa vai conseguir ter, em cada momento, um pouquinho de rentabilidade maior em cada um deles. Porque ciclos econômicos acontecem e a gente tem que ir adequando, né? E sabendo as oportunidades de acordo com os ciclos também. Exato, exatamente. Legal, Bruna, obrigado por você conversar com a gente. A gente visou muito nesse bate-papo de hoje o pequeno investidor. Na medida da nossa conversa, isso, lógico, vai servindo para outros públicos também. E se tiver algum complemento, por favor, fique à vontade aqui da Copaíba Invest para conversar conosco. Tá certo, então, Nelson, muito obrigada, viu? Prazer estar com você aqui. Até. Você encontra este nosso bate-papo na íntegra para você acompanhar também na página do Contraponto Digital no YouTube. É só clicar em vídeos, está tudo lá ou diretamente no site. Até nosso próximo encontro.